Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo de hoje é uma continuidade dos vídeos falando sobre os desvestígios de acelulação, né? Ou seja, células, que na verdade são cédulas de notações, né? No produto dos quadrados perfeitos, as assinaturas do homem descaracterizam suas importâncias, ou seja, seus comprimentos de utilizar a matéria, né, no molde dela servir concentração para o homem ou para descargas do homem, visando as transferências de energia. Então, o homem ele é um condutor, né? Ele é um detector e condutor. Na verdade, o homem ele é multi-universal, porque ele tem capacitância para dissolver todas as matérias no sentido da relação, né? E isso é um dos propósitos do homem, né? O conhecimento. E aí, desvestigiando tudo isso, a gente tem as denotações que pesam mais, as denotações que pesam menos, as denotações escalares previstas, as denotações escalares imprevistas, as marcas delas, os ritmos de descompreensão delas, a partir dos reflexos informados, né, a partir dos homens e suas adequalizações de instrumentalização dessas matérias em seus efeitos de descompassivamente contrair ou não contrair a tensão em função de algum propósito, né, algum parâmetro, algum lucro na solução das desmediações, né? Principalmente as desmediações nervosas, porque quando a gente tem um cálculo, ou seja, um medo na programação, a gente precisa dizer ao medo sempre uma chave de desorientação do mesmo para continuar o percurso, caso seja essa a proposta, né? E propositadamente, nós estamos sempre em navegação, em voo, né? E o voo ele parte do olhar e da colenergia de movimentar as lateralidades, as contrações olhadas. Isso desabrava em nós um ser em ascendência, porque desde quando a gente nasce, a gente considera a ascendência sobre a explosão colinérgica, né? Então, na saída do ventre da nossa mãe, existe uma explosão de contrastes, sendo a colinergia essa bomba, né? E aí ela vai para todos os receptores possíveis, expandida, né? Então ocorre essa expansão, principalmente dependendo do horário, né, que a criança nasce, e dependendo das fontes que entregam ela nesse momento. Esse momento é tão único que mancha, né, no ser uma coordenativa, né, que é a primeira contração
desimpulsionada pela natureza no seu exterior, como se fosse a semente saindo da terra, né? É o homem saindo do ventre. E tudo isso é é uma eterna de mente para mente, de aprendiz para aprendiz. Tudo isso é uma eterna é uma eterna forma misteriosa de parecer que é, porque nunca é o suficiente, né? Por mais que seja, nós nos imantemos sobre as referências coligativas, né? As referências adgestas, compartilhadas já há muitos anos, a gente está sempre testando elas para ver se existe uma chance de não ser. Uma chance da gente estar se enganando nessas engenharias de processos, né? Bom, mas por bondade da graça, né? Isso faz bem, né? Isso nos coloca em desmontes por repreensões de plexos desmisterializados, né? No sentido das repartições que podem ver os ângulos de superfície que outros olhos ou outras pessoas não participam, né? E até criar, né? Criar superfícies para olhar esses ângulos. E aí a gente entra nos laboratórios, né? Onde tem um arranjo organizacional para colher não frutos, mas dados que flutuam na mente das pessoas, né? E aí esses dados sobre os arranjos organizados, eles se tornam saborosos no sentido de contrações previstas, pois eles ornamentam e direcionam escolhas em nós, pontas de desapontas de percursos sinápticos sobre detecções angulares dessas ejeções de ondas. Então toda a maravilha da vida está desde a saída do ventre da mãe, buscando os conhecimentos de desejeções, de retrações e encontrações melhores dessas ondas. Então é um acervo que a gente guarda de motores, né? De motores no sentido celular e no sentido da busca por controle desses motores, de ordenadas que vão sempre superar os teores, as hipóteses, os teores, né? As dúvidas que desaceleram ou aceleram demais ou desaceleram de menos um encontro com o melhor momento possível dentro de uma estratégia de observação nobre, né? No sentido celular e metabólico. Bom, dentro dessa tragância, né, de tragar ao efeito, né, e cumprimentá-lo com a ganância de subir, de iterar essa atividade, sempre fazer essa crescente expoente em nós, nós desvestigiamos, né? E a gente até se auxilia os desvestios elogiando aquilo que a gente desvestigia. E aí a gente eleva os desvestigiares elogiados para células. E tudo isso tem uma desencontração que chama maiores nutrições para o particípio metabólico desses conjuntos de células.
E isso se chama pré-vestindo, anabolizando a métrica dessas reações, que subtrai de nós energia. Então a gente desveste energias superiores para poder metricamente suplantar as resoluções que cobram, né, que desencobram em nós o mantimento, né? E aí existe esse encontro interno de nós de composição por decomposição natural ambiente. Então isso já é um automatismo de sobrevivência, né, por reações celulares nesses particípios de regência, ou seja, circuitos ativos dentro de nós que têm coordenadas já orientadas, ou seja, os impulsos desimpulsionam já com os descritos de sede de vitória, ou seja, vitória no sentido de reviver as contrações mortas. Então isso já a gente chega na tal da memória. Então você morre para conseguir dessa morte reviver a vitória, que diz investe proteção, né? Suplanta proteção. Então a gente tem essas sementes de vitória, onde se sacrificam os compassos nucleares para descompassar processos de expansão nucleares. E isso eleva a energia e a fixação da distributiva de carga enética. Isso faz uma ampliação na área, na superfície de contato e transmissibilidade dessa energia. Então, o que é isso? Isso é uma adaptação molecular sobre os rearranjos que desimpulsam orientações, né? Então, olha só, para cobrir tudo isso aqui, ó, a gente desamanta a nutrição. E a nutrição, olha só, é a chave dos nossos processos. E aí isso cabe a cada um de nós fazer o comprimento. E aí quando a gente acessa um processo, né, a gente consegue um movimento. E esse movimento ele ganha orientação graças a essas moléculas que sofreram adaptações sobre os desimpulsos digitados pelo ambiente. Quanto mais a gente pratica esse processo, mais a gente desamola as nossas coordenações. Então, as desamolações de coordenações dos eleitos pelo ambiente, né? Pela capacitância de se cobrir. E aí tudo isso vira mola de dado, né? E aí quanto mais a gente tem essas molas, mais a gente tem como se fossem escamas, mas no sentido de amortecedores. Então, para quem está doendo, o sentido de desdoer é criar amortecimento para essa dor. E o amortecimento vem com o tempo de trabalho, com o tempo de adaptação molecular, com a paciência. E aí a paciência consegue fazer vários desses amortecedores, e aí eles vão sendo encaixados e vão desparticionando melhor sustentabilidade de engenho, né? Olha só. E aí existe a programação de amortecedores também,
você pode uni-los para eles reterem mais força, né? Por exemplo, um retém 20 quilos. E aí, conforme o tempo, você vai conseguindo um amortecedor que tem integridade para amortecer 30, 40 e aí sucessivamente. Legal, né? E isso é desatração de célula. Imagina que o seu corpo tem milhares de células. Você não consegue nem imaginar o quanto de células o seu corpo tem, porque você não tem capacitância para isso. Você precisa de desenvolver capacitância até mesmo para isso. E como que você desenvolve? Você desvestia a natureza dividindo a natureza em suas formulações. E aí cada diferencial é uma notação, né? Beleza. Então, imagine que esse pontinho é uma célula. Então eu coloco isso para a célula. Eu elevo isso para a célula. Então olha só o que eu pratico. Eu deslimito, eu alimento a natureza para ela trabalhar em favor de limitar esse pontinho na consideração de células. Então todo o agrupamento do universo que tinha para dizer que não, ó, tudo que está no universo que diria que não, está em guerra contra a nossa referência que diz que é sim. E aí existe esse vetor, né? E aí a gente sempre está varrendo, ó, com ondas de que esse pontinho é uma célula. E aí, beleza. Dentro dessa escala aqui, ó, a gente agora consegue trabalhar que isso é uma célula nas nossas academias, nas nossas construções de educação. E aí, agora sim você consegue imaginar quantas células o seu corpo tem. Porque, veja só, eu faço essa improvação para você ver. E aí, se você consegue ver que um é um e você se considera um, né? Você consegue ver o tanto de uns que eu coloco aqui, ó, na tela. E aí eu coloco isso aqui, e eu falo que isso aqui, ó, todos esses pontos aqui, ó, todos esses pontinhos não são nem 1 centímetro do seu corpo, da sua pele. Entende? Aí, dentro desse processo de comparação, você começa a ter uma ideia do que a gente está falando. Só que com essas engenharias e a eletrônica e o trabalho com dados, a computação, ela consegue te entregar mais visibilidade, né? Então, quantas células o corpo tem? Vamos ver aqui. 36 trilhões de células. Homem adulto tem 36 trilhões de células. Mulheres adultas, 28 trilhões. Vamos ver a imagem para ver se a gente encontra. 36 trilhões. Quantos zeros tem 30 trilhões? 13 zeros. Nossa, muita coisa. Imagina, para cada uma dessas células você tem a oportunidade de lapidar
uma adaptação molecular. É esse que é o. É esse que é a cara. Então olha só. É mais ou menos. É mais ou menos assim que funciona, né? O ambiente celular. Porém, isso aqui está numa visão muito pequena, né? Isso aqui é muito pequeno comparado com o que a gente consegue ver. A gente não consegue enxergar isso. Zoom, microscópio. Escala. Aumenta 50 vezes a escala. Qual é o nome da escala de visão de microscópio? A gente trabalha com lentes, né? E aí tem tipos de lente superior, tipo ocular. Aqui, diâmetros de campo de visão. Olha só, a gente consegue aumentar muito o campo de visão. Para cada um desse aumento aqui, você aumenta 2 vezes aquilo que você está vendo, aparentemente. Cara, então isso aqui dá uma dimensão de quanto é pequena a célula. E não só a célula, mas as ondas também. Não são... aí é que a gente tem uma dimensão, né? Então você vê que se uma célula é possibilitada de sofrer rearranjo molecular, imagina 36, vamos pôr 30 trilhões, né? Olha o quanto trabalho e quanta oportunidade a gente tem em vida, né? Levando essa conta em conta, né? E aí a gente tem as ondas, né? E dentro da ocupação das ondas, em suas expressões, elas também são desafetuadas de trilhões, se não infinitas formas de expressão de onda, né? Vamos pôr de onda. Então, olha só, de molécula, de célula com capacitância e de ondas, que são dígitos de desimpulso para células, a gente está bem servido, né? A gente tem campo de rede, a gente tem placa de percussão. Qual que é o único problema para não alcançar o sucesso, né? O único problema é a paciência, né? Que sempre está em desenvolvimento, né? Então, se tem alguma coisa que sempre vai superar você na vida, é a paciência, porque ela sempre arruma escala para te superar.
Então olha só, se existe algo que um dia vai te superar na vida, não, que sempre vai te superar, que sempre vai te superar na vida, é a paciência. Ela sempre arruma escala, motivo na escala para isso. Então, isso para mim é muito definitivo, né? Esse ponto é um ponto que nós todos temos em comum, porque ele é o ponto que universaliza para nós o que nós temos para pacificar os versos de ondas desses universos, ou desse universo em questão que paralelamente a gente busca dominar, dizendo que é um, fazendo essa contração da mãe natureza. Por mais que possa ser dentro de outros parâmetros possíveis nesse mesmo universo de encontrar o que é, pode ser várias coisas, né? Então olha só, as contrações são desacordoadas pelos homens em posições de cumprimentar as células e dizer sobre a recente queda de água, né, a corrente da água, que essas são as melhores formas. Com a queda de água, olha o que a gente consegue fazer. A gente consegue pegar e fazer corrente. Tá vendo a célula? Então eu consigo colocar ela sobre circuitos fechados, né? Orientação. Esses pontinhos estão entre a minha compressão possível dela, né? Ordenada pela essa busca de organização em tabelas, né? Então isso aqui é uma célula, entendeu? Uma célula de desorientação, de descompressão. Logo, células de desvestigiar. Agora, dando um salto, um gap aqui, que a gente já falou isso tudo aqui nos outros vídeos. E, inclusive, assuntos muito interessantes. A gente vai para cumprimentar essas ondas nos seus vários tipos de modulação possível. Bom, nós precisamos entender que toda a natureza ela só consegue ser por detectar o que é, entendeu? Então olha só, a natureza só consegue ser porque detecta o que é. Porém, nós perguntamos a ela e ela fala em uma linguagem que nós trabalhamos o entendimento sobre a desameaça do medo que ela terminológica em nossa mente de pensar a respeito e destacar impaciência, porque elevando a paciência em outra forma, a paciência ela é a harmonia, entende? Então veja só, paciência está para o mesmo a paciência está para a harmonia. Então elas são elas têm, eu esqueço, cara.
elas são equações iguais, né? Elas têm igualdade na equação. Elas não são eu tenho uma esqueci, ó. Igual e diferente matemática. Vamos ver se a gente acha. Não é isso. Então é paralelo. Não. Eu esqueci, cara. É um conceito da matemática que é o seguinte, vou tentar explicar aqui para ver se eu lembro. Eu tenho que, quando eu coloco em uma equação, né, eu defino que 1 está para 2, assim como 2 está para 4, eu coloco que esse é uma crescente, né? Que a gente tem uma função crescente no sentido que cresce 0,25%. É uma função aritmética, né? Não, função aritmética não. Ih, começou a embolar. Ai, cara. É como se um termo de um lado da igualdade crescer e no outro lado da igualdade crescer também, a gente tem que os dois são crescem. Nossa, esqueci. Puxa. Tá. Não vou perder a paciência por isso. Bom, e voltando aqui então, a natureza só consegue ser porque detecta o que é. Então, é basicamente isso, né? E como que ela detecta o que é? A partir das reações nucleares, né? A gente tem um manto nuclear, né? Deixa eu pegar aqui. Nós temos um manto nuclear que é como se fosse um eixo de cognição celular, um núcleo da célula. E aí esse núcleo, ele faz ondas em todas as direções possíveis. Ele emite onda. Só que dessa onda que ele emite, né, ele precisa de organelas para entender os seus limites de expressão. Então, dentro dessas células, a gente tem elétrons ou organelas que dizem ao núcleo sua regência. Por quê? Porque essa célula, ela tem o seu limite, ela encontra o seu limite quando outra célula está para com ela, né? E aí a gente tem esse núcleo. E aí a gente tem a mesma coisa. As organelas desse núcleo sendo compostas pela sobrevivência dessa união, ó. Então essa união, ela projeta na célula, né, sobre os metabolismos de contrastes entre elas, as organelas e os seus potenciais de disfunção enérgica, né? Então quando a onda vem, ó, a onda tá vindo, ela bate aqui, ó, e aí
quando ela bate, ó, parte da onda defrata, dependendo da onda e da velocidade, depende das características da onda. E parte entra, né? Ou bate nela aqui, ó. E aí o que bate nela, ela, como ela é uma unidade viva, ela, o que que ela faz? Ela contém e diz a graça de conter, né? Então, ó, a célula contém e diz a graça de conter. E aí, qual que é a graça de conter? É a reação que ela consegue conter e transmitir, né? Então, a célula ela contém a energia, decai ela, buscando o melhor decaimento harmônico que vai ser reprojetado na banda, né? Então é tipo assim, ó, né? É tipo um funil mesmo a célula, né? A célula ela recebe a energia e aí ela tenta fazer a compressão inteligente aqui nas suas nas suas no seu perímetro, né? Deixa eu buscar aqui. Célula. Vamos ver aqui, na sua membrana celular. Então, é como se a gente tivesse um pedaço da célula aqui, ó. E aí isso acontece em toda célula, né? E aí nessa membrana celular aqui, ó, ela vai decaindo a membrana, fazendo a contração de membrana para poder entrar em harmonia ou em ressonância com a onda, dependendo da qualidade e do desapontamento de onda que vem fazer. E aí a isso e a esse treino a gente chama de a natureza corpuscular das moléculas em engrenagem de detectar a iteração para dizer o produto que é dessa iteração. Então a gente tem o produto quântico. QO, olha só, o QO, coar, né, do verbo coar, da iteração com o meio, E aí que meio é esse? Uai, é o meio reativo, é o ambiente e ao mesmo tempo o núcleo, é o exterior e o interior na briga, né? Na briga pelo quê? Pela conformidade, pela paciência, pela harmonia, pelo meio de campo, pelo ponto de vista que diz habita entre esse átomo e todas essas bandas, ou sei lá, os 30 vezes 10 a 13 ou a 12 células. E aí, beleza. Agora a gente vai entrar nessa detecção que ela precisa de uma elucubração, né? Então, nós somos detectores, a natureza é o detector. Mas como a gente vai entender a natureza naquela repartição que a gente estava falando aqui nesse slide aqui, ó. Como a gente vai entender a natureza, né, nesse sentido, né, de dividir em suas formulações? A gente vai assinar. A gente vai o quê? A gente vai
gravar a natureza ou aquilo que a natureza grava em nós. Aqui, ó. Gravar a natureza sobre aquilo que ela agrava em nós. Então, as primeiras câmaras de gravar e as memórias são os homens e as naturezas, né? Como? A partir das relações, né? Você tem o gravar sobre o complexo das particularizações moleculares, no sentido da força mesmo, né? Então, olha só, a força em busca de sobreviver, né? Então, depois de muito gravar, ó, depois de muito gravar, ficamos com excessos de gravações. E aí a isso a gente elevou a orientação mais nobre, né? No conjunto de denominação motriz que foi falada. Veja bem, então, se a gente tem esse detector e dentro desse detector a gente diz a natureza, né, sobre muitos tempos e várias reações moleculares, para entender isso, né, e todos esses números, a gente criou um sistema, né, o sistema científico. E aí a gente margeou a ciência e todos esses números em um condensamento que se chama notação científica. Logo, a gente enobreceu a arte de gravar sobre essa dimensão. Então, olha só, a gente foi redimensionando a arte de gravar até chegar na pena. Legal? Então, essa motriz ganhou matriz, o número grande ganhou ganhou símbolo, e aí a gente conseguiu passar adiante para a geração por desportar ritmo de conhecimento sobre a matéria modificada. Alguém tem dúvida disso? Né? Eu não tenho, não. Porque se a célula molecularmente sofre desorganização de onda e a onda é uma retroprojeção das forças da natureza em condução, todas essas voltas de conduções sobre essas lutas fazem essa automação, né? É incrível, né? E aí, como a gente tem 36 a 28 milhões de células, né? Foi aqui que a gente viu? Não, foi... Então, como a gente tem, né, um montão de células, como a gente viu no slide, todas essas células, elas sofrem
caracterização sobre colisões de núcleos. E aí esses núcleos já sofrendo colisões há muito tempo, sofrem as sobrevivências desencontracionadas que amparam melhor. Então todos esses amparares melhores de sustentabilidade das intempéries da natureza são por esses fenômenos, né? Que podem ser interrogados de N maneiras, né? Olha só o tanto de onda, e aí para cada onda, cada agrupamento celular consegue, sobre essa guerra de agrupações de sobrevivência, desinformar as ondas sobre a sua busca por sobreviver a elas. Então é mais ou menos assim, né? A gente está sempre nessa artilharia, saca? Só que como eu expliquei aqui, ó, busquei explicar que a gente tem milhares de células, aqui, ó, bem aqui, e que dentro dessas células elas descomparticionam mas elas podem descomparticionar várias estratégias de ondas, né? A gente tem várias acentuações que podem margear essas células e modificarem elas. Nós, né, margeando e fazendo todas essas indexações em células, também fizemos essa atribuição e trabalhamos ela sobre essa guerra, né? Essa guerra de desencomplexar o universo sobre a acelulação. E assim como a gente tem 30 trilhões de células, a gente pode ter 30 trilhões de palavras. Chegamos lá. E aí palavras são desenconfortos de ondas já batizadas por defeitos, ou capacitâncias de afeiçoações. Vitória nossa. E aí, sobre essa redimensão, a gente consegue detectar e até mesmo chamar pelo nome da célula que trabalha detectando esse tipo de orientação rítmica, que é o que a gente estava falando nesse slide no vídeo anterior. Porque dentro dessas ondas, a gente eleva as ondas que nos chegam à comunicação, ou seja, terminais comuns. E aí sempre quando ela vem é como se a gente fosse o goleiro, né? E aí a gente criasse um gol, né, uma célula para esse tipo de palavra. E aí sempre quando lanço essa palavra, a gente chama esse goleiro, que é na verdade a célula ou o compasso de onda, para defender o compasso de onda que chega. E aí, quanto mais a gente consegue defender, a gente vai ganhando ponto de defesa, ou ponto de DNA. Esses pontos de defesa vão costurando armaduras em nós, que são as nossas profissões, são os uniformes que desinformam em nós capacitância de salvar a vida ou lutar na guerra das pessoas, no sentido de reinado das pessoas, né? Então o rei, ele chama, né, o cara que cuida da sociedade, nos chama para poder guerrear com eles, né? Então, tipo assim, nós temos as armaduras. E aí essas armaduras, elas têm um sentido celular da profusão. Porque dependendo do desenvolvimento terminológico e materiológico que você desmunicia iteração, você cria nesses acordos de movimento
maior ou menor deflexão para se envolver com o problema, com a problemática. E aí você consegue melhores detecções e melhores orientações, né? É o que a gente chama de uma controladoria de condução motriz. E aí, para tudo isso, né, e para todos esses olhares, a gente tem os acessórios, né, que nos ajudam também e são categorias de armações, né, orgânicas, no sentido das escalonações de reconhecimento dessas ondas e desses efeitos de ondas, né, falados no dicionário. Porque quando a gente tem uma onda, né, a gente tem uma bola, né, que pode ser a panela com uma mistura ou um preparo, né, ou um núcleo, uma receita. Só que ela pode ser lançada para você, né, por mais que isso aqui seja denso para você, no sentido de reconhecimento, ele pode ser lançado ou aberto em você de várias formas. Então, quanto mais formas você tem, mais informado você é. Nesse paralelo de informularização segura. E aí mais você cata, você acata, né, essa paciência desses lançamentos. Ou essa impaciência desses lançamentos, na verdade, né? Então isso é mais ou menos tudo que a gente vem falando no sentido das técnicas sistemáticas de traçar margeação de fundos de reconhecimento. E aí essa margeação, ela parte desse conselho aqui, ó, que a gente divide o potencial da natureza para construir a união da certeza entre um compasso, que diz cientificar por ele, né, ser elevado a contração, né? E como que ele é elevado à contração? Ele é produto mercadológico de união com as bases de mantimento celular. Então ele é elevado à nutrição dessas nossas espécies de gravar. Entende? Então a célula, sobre essa gravação que vem desde lá de trás, ela se alimenta e sobre os efeitos da alimentação e da digestão, ela grava parte daquilo que comeu, parte daquilo que se desenvolveu, que descontracionou-se no organismo. E aí tudo isso tem a sua onda ou o seu bola de condensação de estado de renda, né? E aí para facilitar isso aqui, ó, você tem tipo assim as bolas dos jogos, né? Dos tipos de jogos, né? Então é mais ou menos assim, ó, os tipos de jogos, né? E aí a bola é mais ou menos o quanto de, calma aí. Então a bola, ela é a estratégia de colocar a circunferência, a
harmonia, a paciência em um plano de gravar o conviver com reações e prever sobre o desencontro da paciência uma via de achar paciência. Entendeu? Então é mais ou menos assim. E aí todos os produtos, eles são também jogos. Eles também são brinquedos. Eles também têm a sua nutrição e as suas janelas de harmonia nuclear e suas desarmonizações. E aí nessas janelas a gente tem todo o limite e tal. Fissão nuclear. A fissão nuclear consiste em bombardear o núcleo de um átomo com nêutrons para liberar uma quantidade enorme de energia térmica. Caros amigos, se vocês estão sobre um trabalho e estão desmaterializando aquela contração objetificada no organismo, você tem um curto de domínio em função das mecânicas materiais, né? Então você está unicamente desmodulando o organismo a partir ou as contrações do organismo, né? As reações moleculares de colisão com essa matéria. E aí, se você fissiona a matéria, você fissiona no sentido, se você estraga a harmonia da matéria, isso, dependendo do status da sua conexão com esse ressentimento, isso estraga você. Então, por que a gente tem os cuidados? E os desconsolos de cuidados. Por quê? Porque eles deploram bioquimicamente as células sobre suspensão de ordem trabalhística, porque esse trabalho ele nutre o homem que busca vir do trabalho. Então existe esse assassinato diariamente, diariamente, para rimar com o profissional da fissão das partes de colher e acionar-se sobre a harmonia. Nossa, que louco, né? Que louco a morte do homem, o sacrifício do homem. E é isso, cara. Isso é ciência, né? Isso é cientificar-se. Por que o velho, a pessoa velha tem mais respeito? Porque ela é uma pessoa metricamente cientificada, né? Sobre a repartição itinerante do trabalho.
Que explosão, né? Então, o que que eu disse? Eu disse que nós, é, a- nós desde o nascimento, ó, vamos pegar aqui, ó. O que que eu disse, né? Vamos beber. Desde o nosso nascimento, desde aqui, ó, da vida intrauterina, onde os embriões estão lá em seus arranjos embrionários para poder formar esse particípio sobre a fermentação, o crescimento dos espermatozoides dos nossos pais, né? Essa congenição, instrução, nós estamos nos tornando detectores da vida. Nossas células estão desimportificando esse estado. E o que que nos diferencia, então? Ora, existe um diferencial desde dessa conexão pelo fato dos nutrientes intemperísticos do meio, onde que a sua mãe desenvia sinais de modulação colinérgica para você desenvolver contrações sobre esses efeitos. E aí mora o afeto principal, o afeto primordial. A primeira banda que você escuta. E que banda boa, hein? E aí depois, cara, quando você sai desse ambiente aqui, ó, e entra para esse ambiente aqui, cara, tudo é muito enérgico, mas muito enérgico mesmo. Você não sabe nem por onde começar, né? É muita energia bombando. E o que isso significa? Significa que existe um tempero muito alto nesse tempo, nessa fase. Por quê? Porque as células, elas estão sofrendo iteração com o meio ambiente para desinaugurar resistências a esses meios, ou seja, fazer a armadura, a harmonização celular que vai conseguir detectar e expor a detecção ao quadro que auxilia pintas, né? Auxilia comportação para poder ter uma arte bem qualificada, para ser carregado bem, suplantado bem. Então, que maravilhoso é. E aí, com todas essas orientações que a gente pega, a gente vai formando os acessórios a partir das lutas que a gente vai vivendo, né? Das fissões que a gente vai fazendo na célula, que vão aumentando os nossos desespor e de estar sobre células, né? Detectando e reconhecendo a nós mesmos. E tudo isso são efeitos de ondas desaprimorando em nós. O único sentido que a gente eleva a gente no sentido de considerar esse particípio avançado é porque a gente tem produtos que se transformaram em melhores laborizações de ondas, né? Então a gente tem o batismos das ondas, o batismos das águas, né? E aí esse batismo das águas, eles colocam as interfaces geométricas em planos muito mais fáceis. Então essas interfaces são as divisões, são as desescalações científicas. E aí a interface de domar sobre os domados a partir do efeito da química
já fica muito mais fácil, né? Você só repetir que você já consegue domar bem as ondas em amparo, né, de efeitos. E aí a gente tem a amplitude, o comprimento de onda, a velocidade, a frequência, o período. E aí essas características elas têm muitas multiplicações, né, muitos efeitos. Elas conseguem deixar todas as células diferenciadas. Porém, a gente divide e unifica essas células, esse condensado. Ó, a gente tem ondas unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais, longitudinais, transversais. E os fenômenos já conhecidos das ondas sobre matérias, né? Sobre nós, que é a reflexão, a refração, a difração, a interferência, as ondas estacionárias. Então, tudo isso aqui é um vestir de bolo, né? E aí o que é o bolo no caso? O bolo é essas bolas, né, de jogo, né, da mente, né? Então esse é o dividindo pela união de cientificados. Tá. Então, como todo o jogo, como todas as bolas dos tipos de jogos, elas possuem regras ritmidificadas. Então, quebrar a regra. Olha só. Quebrar regra é como quebrar a harmonia ou o núcleo de compressão de passe, ou seja, de harmonia possibilitada, imantada, né? Então é como furar a bola, né? Quebrar a regra é furar a bola. Aqui, ó. Furar a bola. Ou seja, elogiar em excesso. Sem escala, né? Sem escala de grau. Beleza. Tá bom pra nós. E aí nessas regras ritmidificadas, a gente tem os ritmos e os ritmos que possibilitam modificar o ritmo sem afetar a bola em sua descompressão de compassos, né, de rimas. Agora, quando a gente quebra essas bolas, elas mancham em nós e os nossos percursos ativos de estar com elas. Ela cria uma camada de medo. Ela cria uma camada de medo e um ruído inoposto sobre a frequência de onda conjuntivalidada no ser em detecção desse produto nutrico, né? Então existe uma imunidade, uma imunidade afetada, que é você em relação com essa matéria. Só que esse afeto pode
acontecer fenômenos de expansão pela assimilaridade dos fundos de conta. E aí, esse aqui é o recado para você, ó. Esse afeto pode conter fenômenos de expansão, de assimilaridade dos fundos de conta. Então, muito cuidado com os fundos de conta, porque eles são transgressores, né? Fundos de conta são transgressores da maleabilidade da realidade em domínio operacional de identificação ecológica, né? Então eu vou até colocar em vermelho aqui, ó. E aí eu vou falar para vocês quem são eles, né? Quem eles pensam que são esses transgressores aqui, ó. Quem eles pensam que são? Eles são semelhantes que atraem semelhantes, porém são semelhantes negativalizados por atração associativa de trauma, né? Então, da mesma forma que semelhante atrai semelhante no compasso das portas enérgicas, tipo de paralelos matemáticos de pulsos, traumas semelhantes atrai traumas semelhantes, né? Então, olha aqui. Traumas semelhantes atraem traumas semelhantes. E isso é igual dizer que as manchas que fecham sinapses bloqueiam ritmos de contração feliz, né, por associação de nervos em controle de descarga, elevam a expoentes de afetar a reação de movimento, né, de controle. Quando a gente não tem controle, a gente o que acontece? A gente fica desiludido da percussão que nos iludia. Então, olha só, a gente perde a ilusão que nos iludia da realidade elogiada, perde a conexão e se sente desconfortado com a natureza de viver. E aí passa a fechar os olhos nos sentidos dos canais sensitivos de emoção orgânica. Logo sentimos o extrato de nós no sentido de
de ressecação. Ressecação, nos sentimos desnaturalizados da nossa superfície de praticar a associação com a natureza. Então, essa ressecação, que é a desidratação, todo mundo passa por ela. Ela é um processo de lapidação. Sabe quando o dentista ele tá operando aquela broca e sai a água? A água ela hidrata e aumenta o tempo de vida da peça. E ela consente as peças sobre a água uma melhor indexação da pressão de colisão. Claro que com pontuação certa. Então existem essas trocas. Quando a gente escreve algo, a gente não só produz a ferida no algo. A gente coloca a imantação das partículas de água, né? O ambiente ele é carregado de água. Então a gente tem a hidratação e a configuração de hidratação, né? Até mesmo para animais mesmo. Tem animais que sobrevivem no deserto com muito pouca água. Bom, e o que eu quero dizer dessas manchas? E aí o cuidado de não tirar essas manchas do varal é que elas podem dificultar os seus processos sinápticos de trabalhar as semelhanças que são encontradas e encandecidas na orquestra das matérias, né? Então você perde elos de localização regente. É como se a professora estivesse explicando e aí você começasse a entender, mas depois de 5 minutos você perde o elo por conta que ela falou em um tom de voz que fez você associar a um trauma de um xingo que você levou do seu pai em uma certa festa entendeu? Então existem esses caminhos de Roma, né, em você, e eles desarrumam você. Sacaram a perícia da poética? E aí, veja vocês, essas coleções de afetos que não são tirados do varal e são manchas, né? Funcionam como manchas em nós. Elas têm os seus processos autossômicos. Som no sentido de ruídos, né? Ruídos dentro de nós, no sentido de fluorescências nos átomos que discutiriam movimentos nucleares diferentes nos seus arranjos possíveis de movimentação. E aí a contração ela limita o movimento, mas a contração demais ela limita muito, que aí a pessoa ela perde a contração de condução, né? É como se a gente estivesse apertando muito a corda e ela não conseguisse vibrar, entendeu? Se a gente quisesse tocar a corda e conduzir o som. E aí desse autossômico e dos ecos deles, né? Dos ecos deles nos nossos sistemas, né? E os seus ecos nos nossos circuitos sistêmicos, ou seja, varal orgânicos, faz o afeto, né? Faz a liga de afeto. Então
tem essa mineralização somática em nós, por conta de buscar referências no ambiente para semelhantes, né? Para semelhar. E aí, o que acontece? Existe a congestionamento, né? Essa congestionamento. Por causa dessa ejeção, existe um processo de congestionamento dessa assinatura. Porque algo semelhante a ela já assinou em nós, já assassinou a gente, né? E aí, se a gente já foi assassinado, a gente não quer ser assassinado de novo. Então, logo a gente desapressa, impaciente fica com esse estado ou esse efeito no ambiente. Então, olha aqui, ó, o afeto desafetando sobre esse circuito trauma. Por causa de uma educação de exponenciação, uma ampliação, uma cintilação de um ponto que foi exponenciado a partir de um processo de retidar, né? Ou seja, novamente te dá retenção, porque não foi tirado do varal, né? Deixa eu tirar isso aqui, beleza. Para com a luz de mancha de conhecimento. Então, essa luz de mancha de conhecimento, ela é para nós isso, né? São pareações de ondas que sobre matérias e acordos expressivos nos eleva a um estado de trauma, ou seja, um estado de congenicacinaturências, né? Semelhantes. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó, vamos lá. Orientador. Orientador refere-se a pontos de vistas desafirmados entre os processos de coordenação ambiente que representam a definição de uma localização que diz passagem, né? Então, quando a gente constrói uma casa, quando a gente tem um indivíduo, a gente tem um sistema circulatório. Uma casa também. Quando a gente tem a admissão energética, a gente tem um sistema de admissão. E se a gente não orientar esse sistema, ele vai ser elevado à desorientação, que é o mesmo que o trauma. Então, coleções de trauma orientam os seres. Se você quer dizer não de uma outra forma ou orientar a pessoa a não ir, com outras palavras, você traumatiza a pessoa. Existe esse processo. E isso consegue iludir a pessoa no sentido de prevenção, né? A sinalização é um ritmo de orientação. O ritmo de orientação, ela tem um gênero de expressão em nós, que é o gênero de contrair em nós, do nosso espírito, o consenso de obediência. Então, obediência, ela parte desse fluxo de traumas nas nossas caixas de registro celular, nas nossas adaptações moleculares. E aí, a gente diz a guia orientada, né? O canal de acesso, os vasos de Oriente, as vias de passagem, a gente diz as contrações que desencantam sobre Oriente. Então, o Oriente que a gente vê desencanta
a passagem. Vamos escrever isso? O Oriente desencantar a passagem, né? Então, dependendo do que eu vejo, a passagem daquilo que passa em mim se encanta pelo que vê. Então, olha, que legal, né? Nos encantamos pelo que vemos. E encantar é contração sobre ponderação de vista daquilo que vê. Você já viu pessoas que veem tanto que conseguem entrar em ressonância com outras só pelo olhar? Se não viu, vai ver agora. Porque eu vou mostrar. Tandam. Tandam. Vejam bem. Olha só. O maestro procurando ressonância. Só no olhar. Olha o efeito, né? Olha só o trabalho, né, de efetuação pelo olhar. Dependendo do que vê e das expressões que vê, olha só. Ao detector. Mas a gente pode ser mais romântico ainda, no sentido das ressonâncias, e colocar um equalizador mais expressivo, né? A música. E aí, o encontro de olhares, né? Buscando ressonância. A atenção superior, suprema. O saldo positivo. A confiança. Essa conexão que movimenta os dois sobre a mesma... sobre a divisão de conecta, né? Divisão conectada. Cara, isso é um fenômeno muito bacana. E esse fenômeno, ele limpa, né? Ele limpa a mancha. Limpa a mancha e diz ao meio da atenção de alma percussionada, porque existe o limite da alma precaucionada, e é o mesmo trabalho no sentido da equivalência modulada pela escala, né? A escala é uma escada mesmo, ó. Vejam vocês, se vocês assomarem da escala um meio, vocês vão ver que a gente tem um vetor que procura a igualdade entre a afirmação da igualdade, do meio da igualdade. E essas afirmações são os degraus aqui, ó. Esses degraus de repartição, de repartir efeito, de repartir natureza. E aí a gente tem essas molas aqui, ó, que desamolam a produção, aprovação dessas somas de conflitos, né, de colisões. Então existe, olha, a expansão e a desexpansão procurando abrir e fechar motivos, ó. Multiusos. Vamos fazer a contração. Então entendem a arco de vetorização? Você consegue vetorizar quando você tem
as escalas, né? Quem consegue ver a escala aqui? Conseguem ver a escala? Eu consigo, tá vendo? Tan, tan, tan. A escada de fibras. Olha que legal, olha. Tan, 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 tan. Então a gente tem uma equação de escalas, né? E aí essa equação de escalas, né, sobre todos esses parâmetros mediados, né? Ou seja, um medidor conseguem subir e descer com controle, com uma vasta controlação. E aí o controle ele diz a nós o evento de contração ou encontrar você, né? Vou encontrar você, vou encontrar. E o encontrar ele diz identifica. Quem consegue ver a psicodelagem aqui, ó, das peças? Por que existe essa psicodelagem? Por causa das formas de aprovação aproveitada no núcleo dos entendimentos econômicos. Então, tá vendo uma escada? Como uma escada ela pode ser elevada a um dente? Cara, você não sabe, você não viu ainda nada dessas inteligências relacionadas aos identificadores, aos dentes que conseguem identificar sobre o processo de escalar. Olha o dente. Quem viu o dente? Viu? Quem não viu, não vê. Taranã, olha o dente. E aí, para subir essa escada, vamos lá. Quem viu o barco? Ah, quem não viu, quem vê. Quem não viu, não vai ver. Bom, beleza. de processos de associações desenervadas para buscar paciência no sentido da parte. Dentro desse dente tem as escalas e as formas de escalas. Dentro das matérias e dos meios materiais de morder, de encostar, de colidir, existe as molas de improvisão, né? E aí toda essa improvisão, toda essa matéria, todo esse átomo, em efeito, tem as suas medidas de entregar padrões. Então, olha só. Padrões de amortecimento, né? Então, olha só que bacana. E aí, nesses padrões de amortecimento, a atenção, quer dizer, ó, o A, que é a atenção, ela conta com a somatória motriz. E aí a somatória motriz, ela representa para nós os desgastes ruidosos. E o ruído, ele parte aqui para nós de ruídos de ondas, né? Ondas que fizeram a impressão nessas matérias. Então, se todo dia a gente manda essas manobras, treinando todo dia, comer materiais, estrupando materiais diferentes da natureza, existe desgaste diferentes, né? Olha só, olha só aqui, ó, a mola.
E aí esses desgastes eles viram dadinhos para nós. Opa, era para ter isso aqui, saiu. Opa. Isso aqui também saiu de novo, vai. Tem alguma coisa acontecendo, isso aqui é um dado, o que é isso? E aí esse dado, ele é um oriente da desassociação do homem com a matéria. Então é um agravo, né? E esse agravo, ele tem a sua atenção vetorial, olha. Por quê? Se a gente colocar aqui, ó, pegar essa imagem aqui, ó, tirar essa escada, que é para nós é da escala, a gente tem um caminho, né? Aqui, ó, saída e chegada. O vetor ele quer chegar aqui, ó. Mas para isso ele tem que entrar aqui. E quando ele entra aqui, ele sofre esses processos. E aí no deslimitar desse processo a gente tem o degrau, né? E o contraste do degrau. E aí aqui a gente tem, ó, o 100, e aqui a gente tem o 0, e aqui a gente tem um meio. E aí nesse meio a gente chega e sai. Mas quando a gente sempre chega e sai, a gente tem esse parâmetro, né? Então o parâmetro do meio aqui, ó. Os nós de meios, né? Ó, ejeciono aqui, ó. E aí daqui, ó, ou escala assim, ou escala assim, ó. Então a gente tem o dano de A no meio, né? Da atenção no meio. Calma, que eu vou completar aqui, ó. Vou tirar isso daqui, tá? Deixa esse dado aqui e vou perfluir para cá. Aqui é o vetor de chegada, o vetor de saída. Um pouquinho, ó. E aqui é a chegada, né? Chegada. Psh. E aí quando você chega, você tem uma adesão, né? Porque o C que chega por causa do ímã, ó, sobre uma parede de processamento, ele adere. E quando ele adere, ele volta. Então por isso que tem o DNA. Só que nessa volta, ela também está barrada pelo vetor de chegada, né? Então aqui a gente tem a ejeção, o bolos de ejeção. E essa ejeção faz reação em nós e nas nossas atenções, nas nossas nuvens de atenção, que retem e regem nossas inovações moleculares sobre essas motrizes. E aí, veja vocês, né? Esse oriente, ele tem sido feito há anos, né? E esse oriente, ele significa o pão nosso de cada dia. Ele significa o almoço, a janta, a cultura, o trabalho, a esposa, o filho, religião. Todas essas engenharias que desengrenam escadas de atenção desencantada, né? Os cantos de atenção, as escalas de atenção, os graus de atenção. E aí assim a gente vai encontrando contração para poder sobreviver, né? Subir e viver sobre essas ponderações dessas vistas daqueles que também já subiram e assumiram a subida. E aí quando a gente consegue pessoas andar por caminhos de pessoas que já andaram, a gente consegue limpar as manchas que foram sujadas, ou seja, entrando em ressonância, em conselho dessas pessoas, né? Ou seja, nesse caso que a gente mostrou seria o dentista ou o pedreiro, né? No sentido da escada que a gente montou aqui, mas é mais ou menos assim.
Então, para esse vídeo era isso que eu tinha para falar sobre esses desvestígios, e no próximo vídeo a gente entra de outros desvestigiares da natureza, né? Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.